Glória a Deus. Obrigada, pastora. Culto do último domingo do mês, do último domingo do ano de 2025. Que maravilha, parece que foi ontem, né? O ano passou muito rápido, o ano passou de verdade muito depressa. Mas graças a Deus que nós sabemos que foi um ano onde muitos tiveram muitas dificuldades, mas também tiveram muitas conquistas, também tiveram muitas vitórias. E o mais importante de tudo é isso, nós continuarmos, porque nós temos a certeza e a convicção de que o nosso Deus, Ele está conosco. E eu não poderia deixar de ministrar uma palavra nesse domingo sobre reconstrução, sobre reconstruirmos e continuarmos tendo força, tendo o propósito, tendo a convicção, por saber que Deus, Ele nunca nos abandona. Mesmo nos momentos de adversidade, nos momentos de alegria Ele está conosco, mas nos momentos das adversidades, quando nós nos sentimos só, quando nós nos sentimos enfraquecidos, é aí que nós temos que ter a certeza e a convicção de que Ele permanece conosco. Porque Deus, Ele é fiel. E Ele não, como já foi dito nesta noite, Deus, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, jamais Ele falaria para que nós dessemos um start para algo que não fosse para ser concluído. E é sobre isso que nós vamos falar nesta noite. Amém? Eu vou tentar falar passo a passo, tudo direitinho, sem chorar. Ah, Jesus, em nome de Jesus, e vai sair direitinho. Glória a Deus. Brincadeiras à parte, vamos abrir a Bíblia no livro de Neemias, no capítulo 1. Glória a Deus. E depois nós vamos falando ao longo da ministração sobre todos os capítulos, até o capítulo 6, que é onde termina a construção do muro de Jerusalém. Amém? Neemias, no seu capítulo 1, versículo 1, que diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, e que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro, e acerca de Jerusalém. E disseram-me, o restante que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Amém? Só até aqui. E o que eu gostaria de frisar nesta noite, o tema dessa palavra, dessa ministração, seria concluindo uma grande obra. E no capítulo 1, como nós acabamos de ler, Neemias, ele teve uma notícia triste, teve uma notícia onde o seu povo estava cativo. Está ouvindo? Aleluia. Onde o seu povo estava cativo, onde os muros da cidade estavam derribados, as portas ou os portões estavam queimados, e quando as portas, os portões, os muros de uma cidade estavam quebrados, estavam rachados, estavam derribados, isso falava muito sobre aquela cidade. Isso tirava, causava desprezo nas pessoas a respeito daquele lugar,
digamos assim. Quando aquela cidade, as pessoas passavam e viam que os muros estavam, ela não tinha valor, as pessoas eram desprezadas, era menosprezada por aquilo. Então, os muros da cidade dizia muito sobre aquele lugar e também sobre aquele povo. Então, Neemias, quando ele soube que o povo dele estava, os seus irmãos estavam vivendo naquela situação, a sua cidade, o seu país, estavam vivendo em ruína. Então, no capítulo 1 aqui de Neemias, a Bíblia nos diz que Neemias, ele lamentou muito. Ele chorou muito por saber de como estava aquela situação. Porém, ele chorou, lamentou, mas ele também orou e jejuou. E muitas vezes, quando nós estamos tristes, desanimados, quando nós temos uma notícia triste, quando nós nos deparamos com alguma situação que nos causa um impacto grande, qual é a primeira desejo? A primeira coisa que nós queremos fazer é parar. Só que Neemias, mesmo com o coração triste, com o coração angustiado, Neemias, ele ali na sua tristeza, em meio à sua dor, ele dobrou o joelho, ele orou, falou com o Senhor, jejuou. E daí no capítulo 2, Neemias continua triste, mas ele continua o seu trabalho porque ele servia como copeiro do rei. Neemias então se apresentou diante do rei para servi-lo ali, e o rei notou a tristeza tão profunda que estava no semblante de Neemias. Então o rei lhe pergunta: o que acontece contigo, Neemias? Você nem doente está e está tão abatido. E ele falou: como eu poderia não estar abatido diante da triste notícia que eu soube que o meu povo está vivendo em grande ruína. O meu povo, a minha terra, estão tudo vivendo numa situação de miséria. A minha cidade está dessa maneira. E o rei então lhe oferece, pergunta: o que eu posso fazer para te ajudar então, Neemias? E Neemias então, mais uma vez, faz ali uma oração e pede algo para o rei. E Neemias ali então, com discernimento de Deus, ele sabia que o rei era a única pessoa que ele poderia pedir algo naquele momento e que poderia lhe servir para que ele pudesse ter a capacidade de ir e reconstruir aquele lugar. Então Neemias, com muita sabedoria, falou ao rei: olha, rei, se for do seu agrado e se o Senhor achar que eu mereço, que o Senhor me libere para que eu possa ir até a minha terra, mas que o Senhor me dê cartas para que eu possa ter livre acesso, para ele não ser barrado em lugar nenhum que ele passasse. E além das cartas, rei, eu gostaria de que o Senhor me desse também uma carta para o chefe do jardim da guarda, do chefe da guarda do jardim, para que ele pudesse me dar também madeiras para que eu pudesse reconstruir o muro, os portões da cidade e também a casa onde eu vou ficar. E eu fiquei pensando, o rei perguntou: o que eu posso fazer por você? E Neemias então ali, sabendo que o rei tinha tudo para lhe fornecer, talvez fosse a única pessoa que pudesse lhe oferecer todos aqueles recursos que ele precisava. Neemias então soltou logo tudo de uma vez. Eu preciso disso, preciso disso, preciso disso, preciso daquilo também. E trazendo para as nossas vidas, muitas vezes nós vamos falar os nossos problemas, pedir ajuda para pessoas que nada podem fazer para nós. Pessoas que não têm recursos nenhum. Mas muitas vezes nós simplesmente abrimos a nossa boca e falamos totalmente sem direção nenhuma. Mas Neemias,
No capítulo 1, como eu já disse, ele estava triste, mas ele estava orando e jejuando. E quando nós estamos, independente do nosso estado de humor, mas estamos ali diante da presença do Senhor, Ele sempre vai nos dar uma boa direção, para que nós possamos alcançar o propósito, a qual Ele confia para que seja realizado através de cada um de nós. Então, Deus deu sabedoria para Neemias fazer o pedido para o rei. E ele não pediu a carta e ficou faltando a madeira. Ele não pediu só o tempo para que ele pudesse ir fazer aquele trabalho. Mas ele pediu o tempo, as cartas para que ele pudesse ter um livre acesso. E também o material, a obra-prima, que seria as madeiras, para que ele pudesse iniciar a obra. E o rei, aleluia, sendo usado por Deus, não só deu tudo que Neemias pediu, mas também enviou pessoas juntamente com ele, para que ele pudesse ir para aquele lugar e começar aquela grande obra. Aleluia. Então, no capítulo 3, inicia-se a obra, com muito trabalho, muito esforço, trabalho sem parar. Começou a obra, Neemias chegou, e a Bíblia fala que quando Neemias chegou, ele andou ali em volta dos muros de Jerusalém, observando tudo que estava acontecendo naquele lugar, observando o tamanho daquela ruína. E eu acredito que Neemias estava ali, ele e Deus falando: oh meu Deus, olha como está isso, e lembrando de como aquilo já tivera sido um dia, mas que naquele momento estava daquela maneira. Neemias não chegou naquele lugar e já foi falando: gente, eu vim aqui para fazer. Não, ele chegou e ele andou em todos os lugares, deu volta em toda a cidade, observando o tamanho da ruína que estava ali, para que ele pudesse ter a sabedoria de como ele iria começar aquela boa obra. E muitas vezes nós nos perdemos, porque quando nós sabemos que temos que fazer algo, nós simplesmente falamos: vamos começar. Não temos um planejamento, não temos uma direção, não temos uma estratégia, não temos ali, tudo que o Senhor nos orienta para fazer. Simplesmente nós somos impetuosos, vamos fazer. E achamos que porque, olha, o rei me deu isso, então é só chegar e fazer. Não, nós temos que ter sabedoria, nós temos que ter discernimento, nós temos que ter ali, tudo planejado, porque a Bíblia nos garante que tudo que é feito com ordem, com decência, não tem como não dar certo, porque Deus está na frente, porque como eu já disse, que a Bíblia nos diz que Neemias, a primeira coisa que ele fez foi jejuar e orar. Então Neemias não estava perdido, não estava com medo, porque ele sabia que ele estava com alguém ao lado dele, que era o Senhor Jesus. A direção o Senhor já tinha dado, a preparação para fazer aquela obra, Deus já tinha dado, mas ele precisava de saber o tamanho do trabalho que ele precisava, para ele se organizar, para ele organizar as equipes, para ele organizar tudo quanto deveria acontecer. Aleluia. E assim então aconteceu. E os trabalhadores trabalhando muito, mas trabalhando. Aí então no capítulo 4, no capítulo 3, eles já estavam ali, já começou a obra. O muro já começou a ver, eles já começaram a ver que os muros já estavam começando a ser mexidos, as fendas já começaram a ser tapadas, algum movimento. O povo já estava vendo que estava acontecendo alguma coisa. Aí então o que aconteceu? Quem não queria ver a vitória já começou a se levantar. E então veio os levantes dos invejosos. Quem eram os invejosos de Neemias? Sanbalate, Tobias, Gesem. E eles ficaram muito irados por saber que tinha ido alguém para levantar aquele muro, para tapar aquelas fendas.
Então Neemias soube dos levantes que estava acontecendo. Orou mais uma vez ao Senhor. A obra continuava. Só que os levantes também começou. E os inimigos eram tão audaciosos que ao eles verem que o povo estava ali, unidos, trabalhando, cansados, fadigados, mas trabalhando. Então o que os inimigos falaram? Vocês acham que vão conseguir tirar material das próprias pedras quebradas e queimadas? Vocês vão conseguir material para levantar esses muros? Zombando dos trabalhadores. Só que eles não sabiam o tamanho do Deus que tinha enviado Neemias para começar aquela obra. Eles não tinham a menor ideia que Deus já tinha liberado um projeto para aquilo ali acontecer. Aleluia. E então, eles, olha, vocês podem até levantar esses muros, mas até uma raposa vai derrubar isso. Irmãos, o inimigo das nossas almas, eles não brincam. Quando nós estamos fazendo uma grande obra, quando nós estamos na caminhada, quando nós achamos que nós vamos conseguir tapar as brechas, quando nós achamos que nós vamos conseguir ali firmar os alicerces de novo, a primeira coisa que vai acontecer na minha e na sua vida é os levantes falando que não vale a pena, que nós não vamos conseguir, que não adianta, que nós vamos cair de novo. Como eles falaram para eles, uma raposa derruba esses muros. Não vale a pena vocês fazerem, não vale a pena vocês continuarem, mas vale a pena porque se cada um de vocês está aqui nesta noite, é porque o Deus de Neemias, ele já provou que muitos falaram que vocês talvez não conseguissem estar aqui, se manter de pé, mas vocês estão. Aleluia, porque não importa o que os inimigos falam, aqueles que não querem ver a boa obra sendo edificada. Eles não querem ver as fendas sendo fechadas ou as brechas sendo fechadas. Eles não querem que vocês fechem as brechas, sabe por quê? Porque eles querem que nós nos tornemos um alvo fácil para o inimigo. E é por isso que quando eles veem que os muros estão sendo levantados de novo, você está sendo fortificado novamente na presença do Senhor. As brechas estão sendo tapadas com a direção do Deus Todo-Poderoso. O inimigo vem e fala: olha, você é fraco, olha, você é sujo, olha, você não consegue, qualquer um vem te dar uma rasteira. Mas Neemias sabia quem era o Deus que tinha enviado ele, para que obra ele tinha ido. Então o que Neemias fez? Ele sabe que não deve brincar com o inimigo, como nós sabemos que não devemos brincar com o inimigo. Neemias então colocou o povo: olha, os inimigos estão se levantando, então vamos trabalhar armados. Com uma mão nós trabalhamos, com a outra nós seguramos as nossas espadas, as nossas lanças, as nossas armas, os nossos escudos. Porque com a mão nós estamos trabalhando. Se o inimigo vir nos atacar, nós não estamos indefesos. E é assim que tem que ser nas nossas vidas. Nós não podemos baixar as nossas armas, nós não podemos baixar a nossa guarda, mesmo quando nós sabemos que o inimigo está vindo e você acha que agora eu estou forte, porque eu já estou vendo algo acontecer. Mas hoje o conselho do Senhor Jesus para a sua vida é: não baixe as suas armas, continue a boa obra, mas continue com vigilância, continue com prudência, continue com sabedoria, continue com as suas armas nas suas mãos. E qual é a sua arma? É a presença do Senhor dia e noite, falando: Senhor, o Senhor está comigo, e é o Senhor que me fortalece para que eu possa concluir essa boa obra, porque você é um projeto do Senhor, você é uma boa obra do Senhor, e o Senhor tem projeto e tem obras para concluir em você e através de você. Então não baixa a tua guarda, para que quando o inimigo vier por um lado, com a outra você está ali afiado, e falar que
estou calçado com a presença do Senhor Jesus. Aleluia. E eu tenho certeza que a boa obra não vai parar. Aleluia. E então os inimigos vieram e Neemias ali naquela boa obra. A Bíblia nos diz que eles não tiravam aquela roupa de guerra, de trabalho, nem para dormir. Nem para dormir eles não tiravam. Porque eles estavam ali em todo o tempo, em vigilância, em prudência, como um soldado, pronto para a guerra, pronto para a batalha. E é assim que nós temos que ser. Este ano de 2025 está se findando, o ano de 2026 já se inicia. Então que você receba essa palavra no seu coração. Não baixe a guarda, não baixe as suas armas, continue na construção, continue na boa obra, continue tapando as brechas, continue levantando os alicerces, porque fiel é o Deus que te colocou nesta obra. Aleluia. Oh, Deus Todo-Poderoso. E então, os guardas ali, Neemias então falou: olha, trabalha vocês durante o dia, e os outros vão fazer vigia. Depois os outros trabalham durante a noite, e os outros fazem vigia. Porque nós não podemos brincar com o nosso adversário. Porque nós não podemos vacilar. Mas uma coisa que Neemias tinha certeza: se nós não vacilarmos, nós não vamos parar. Se nós não vacilarmos, se nós não baixarmos as nossas armas, nós não vamos perder. Os inimigos não vão conseguir conquistar. Então, independente de qual a batalha que você começou a enfrentar, independente de qual a situação que você talvez já tenha começado a tentar fazer com que algo desse certo na sua casa, na sua vida, no seu projeto financeiro, independente de qual área você já tenha começado, e no meio do caminho os levantes começaram. Independente de que você já tenha lutado por alguém ou por algo e acha que não vai mudar, acha que não vai ser transformado, acha que você não vai conseguir, que você não conquista. Mas simplesmente, se você não desanimar diante da adversidade, se você não desanimar diante da dificuldade, se você não desanimar diante das palavras que o adversário possa vir sussurrar nos seus ouvidos, tenha certeza e a convicção de que Deus está com você para concluir, aleluia, a boa obra que Ele te prometeu. Aleluia. E eu vou falar isso por muitas vezes nesta noite, porque Deus, Ele é fiel para concluir a boa obra que Ele te colocou para fazer. Se Deus te colocou num casamento, é para ser feliz, é para ter um projeto de vida, é para ter um projeto de comunhão, é para ter um projeto de prosperidade. Se Deus te colocou dentro de uma grande empresa, é para você ser feliz naquele lugar, é para você ser bem recompensado financeiramente naquele lugar. Se Deus te deu uma família, é para que você viva em paz, é para que você vive em comunhão. Se Deus te colocou inserido em algum lugar, tenha certeza que os levantes sempre virão. Mas se você tem a certeza que foi Deus que te colocou, foi Deus que te deu o projeto, então tenha mais certeza ainda que Deus, Ele é fiel para concluir. Aleluia. Deus, Ele é fiel para concluir e para completar a boa obra. Só que no capítulo 5, a Bíblia nos diz que eles tentaram de todas as formas e não conseguiu, não teve jeito. Porque Neemias, dá licença. Porque Neemias colocou o povo na vigilância sem cessar, sem parar. Então no capítulo 5, o povo começou a lembrar de tudo aquilo que eles já passaram, de todo o esforço que eles estavam tendo, porque a obra era muito grande, porque a obra era muito pesada, não era um trabalho fácil.
Não era um trabalho qualquer que eles estavam fazendo. Eles estavam cercando muros que dizia respeito a uma cidade, que dizia respeito a um povo. Então vocês conseguem ter noção da dimensão do trabalho que eles estavam fazendo. E ali, então começou a vir aquele cansaço no povo, não somente um cansaço físico, mas um cansaço também espiritual, porque eles começaram a reclamar das suas perdas. Eles começaram a questionar tudo que os grandes judeus já haviam roubado deles. O tanto que eles tinham que pagar de donativos para o rei. E eles começaram a falar, olha, nós fomos roubados, nós vivemos na miséria. E quis dizer, nós estamos aqui trabalhando de dia, de noite, cansados, fadigados. E nós não temos nada. E nós já só tivemos perdas nas nossas vidas. O inimigo, ele é tão sujo. Ele é tão sujo que quando ele souber, quando ele vê que ele não está conseguindo te vencer de uma forma, ele vai tentar te vencer de outra. O inimigo, ele viu que os adversários, Sambalate, Tobias, Gesem, estavam ali planejando para entrar naquela obra. Neemias, ele soube que os inimigos iriam entrar naquela obra ali e fazer com que eles se perdessem todos para que aquela obra não fosse concluída. Neemias soube, colocou o povo de vigia, de dia, de tarde, de noite, com as armas nas mãos. Então o plano foi falido, não conseguiu, não teve vitória. O que aconteceu? Veio o cansaço na mente do povo, começaram a lembrar de tudo que eles tinham perdido. Das suas terras, das suas famílias, até filhos tiveram que ser vendidos como escravo para que eles pudessem ter o alimento, para que eles pudessem ter o mantimento. E Neemias começou a se entristecer com aquela murmuração no meio de uma grande obra. Começou uma grande murmuração. O inimigo é tão sujo, que quando você tiver para concluir uma grande obra, ele vai começar a trabalhar na sua mente. Ele vai começar a dizer para você que não vale a pena. Que todo o seu esforço, que todo o teu sacrifício não vale a pena. Porque quando ele não consegue de um lado, ele vem de outro. E é por isso que nós não devemos baixar as nossas guardas nunca. Mas Neemias estava ali totalmente na direção de Deus. Neemias foi e conseguiu falar com aquelas pessoas que tinham roubado tudo aquele povo e fez com que eles devolvessem todas as terras, tudo que havia sido roubado. Aquele povo conseguiu ter tudo de volta. Então Neemias falou, agora vocês trabalhem, cada um na frente do seu povo, cada um trabalha na frente das suas casas, juntamente com as suas famílias, e não desanimem, não tenha medo. Trabalhem pelos seus filhos, trabalhem pelos seus patrícios, trabalhem pelos seus irmãos, porque maior é o Deus que está conosco. Neemias falou isso para aquele povo, então aquele povo novamente foi fortalecido. Quando nós estamos na presença de Deus, um dia você pode se sentir enfraquecido, um dia o adversário vai falar que você não vai conseguir, mas procure andar com pessoas que vai falar para você, não desanima, porque maior é o Deus que está contigo, maior é o Deus que te colocou na caminhada, maior é o Deus que te fez começar essa boa obra, e tenha certeza e a convicção, o Deus que te colocou nesse projeto, o Deus que te colocou para atrapar as brechas, Ele é fiel para te fazer a ser mais forte, Ele é fiel para te fazer conseguir concluir aquilo que Ele te prometeu, aleluia. E então chegou no capítulo 6, e no capítulo 6 o muro estava levantado, aleluia. O muro foi levantado. Aleluia. As brechas foram tapadas. Aquela obra estava concluída. Só que desde o capítulo 1 até o capítulo 6, o adversário ele não parou.
O adversário, ele não parou. Então, no capítulo 6, e já se viam ao longe os muros de Jerusalém levantados, as fendas levantadas. Só que daí, o adversário, como ele não para, ele vai querer te derrubar, mesmo quando você falar, graças a Deus, eu estou aqui, ó, eu estou firme, eu estou forte. Cuidado, porque ainda assim ele vai continuar insistindo. Porque o foco dele é te tirar da presença do Senhor. O foco dele é dar uma rasteira em você e fazer com que as brechas sejam abertas de novo. É com que a tua vida caia novamente. E daí, os muros estavam de pé. O que aconteceu? Mandaram recado para Neemias. Neemias, anda ter conosco, Neemias. Anda vir cultuar conosco, Neemias. Anda, Neemias. Venha. E chamou uma vez, mandou recado. E Neemias, não. Sabe por que eu não vou? Eu não vou porque eu estou fazendo uma grande obra. Eu estou fazendo uma grande obra, e por que eu iria parar esta obra para ter convosco? E enquanto eu estiver com vocês, a obra que eu estou fazendo vai ficar parada por quê? Aleluia. E o que o Senhor está dizendo para você nesta noite? Quando vier as distrações, o que você tem que falar? Eu não vou não. Eu não vou sair do meu lugar, não. 2025 eu andei pelar, eu andei pecar, mas agora em 2026, quando alguém falar para mim, anda cá, não tem problema não, isso não é nada. Você vai falar em nome do Senhor Jesus, eu não vou sair da minha posição, porque eu estou fazendo uma grande obra, e nada vai me tirar daqui, e nada vai me tirar da presença do Senhor, nada vai me fazer parar com a obra que eu comecei a fazer. O que eu vou fazer aí? Só que o inimigo vai insistir, ele vai insistir. Porque a Bíblia diz que eles mandaram recado para Neemias, sabe quantas vezes? 5. Então você vai ter que dizer, não, eu não vou não. 1, eu estou fazendo uma grande obra. 2, aí na terceira você vai falar assim, será que eu vou? Será que eu não vou? Você fala, Jesus, tenha misericórdia de mim, e eu te repreendo, Satanás, porque eu não vou sair da minha posição, eu não vou sair do lugar que o Senhor me colocou. E na 4ª vez ele vai te chamar de novo, e você vai falar assim, maior é o Deus que me chamou para uma grande obra, porque eu não vou sair daqui. E na 5ª vez você vai falar, você não tem poder sobre a minha vida, você não vai roubar aquilo que o Senhor já me deu. Eu estou firmado, as brechas foram tapadas, eu estou alicerçado para uma grande obra, porque eu estou empunhado, aleluia, eu estou empenhado, aleluia, em terminar, em concluir aquilo que o Senhor Jesus colocou nas minhas mãos. E se Ele falou, se Ele me levou para edificar, eu consegui, e você não vai me roubar, aleluia. Mas ainda assim, eles ainda, fogo, eles não vêm. Então vamos fazer diferente. Vamos levantar uns burburinhos. Vamos levantar umas conversinhas aí, que daí não vai ter jeito. Então eles mandaram uma carta aberta para Neemias. Então o fulano chegou lá. Olha, Neemias, o povo está falando assim.
que você está planejando ajudar esse povo aqui porque você quer ser o rei, porque você quer ser o tal, porque você é isso, porque você é aquilo. E Neemias mais uma vez manda a resposta e fala assim: olha, não vem com conversinha não, porque eu sei que tudo isso que você está falando é tudo enganação, tudo isso que você está falando é tudo mentira para me tirar daqui, mas eu não vou sair daqui, porque eu não vou parar, eu não vou deixar de concluir a boa obra que o Senhor já colocou. E eu esqueci de falar, quando eles chamaram Neemias, é porque os muros estavam levantados, mas a porta não estava ainda concluída. Os muros estavam de pé, as fendas estavam tapadas, mas faltava ainda fechar as portas. Então, olha só, o que o Senhor Jesus nos ensina nesta noite? Ainda que você esteja, eu estou na presença do Senhor, eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou buscando, eu estou indo na igreja, eu deixei de fazer isso, eu já deixei de fazer aquilo, eu já deixei de fazer aquilo outro. Mas o adversário vai ter sempre o olho, aleluia, e é algo tão pequenininho que faltar. Porque imagina a dimensão deles concluírem um muro inteiro de uma cidade inteira. Faltou fechar uma porta. E com essa uma porta, eles intentaram 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes para tirar Neemias dali daquele lugar. Que nesta noite você possa entender. Que nesta noite você possa entender, em nome do Senhor Jesus. Não basta achar que está forte. Não basta achar que está concluída a obra. Não basta achar que você já conseguiu tapar as brechas. Não basta achar que você já está de pé. Não basta achar que você está forte. Você precisa de vigiar incessantemente com as calúnias, com os levantes, com o desânimo na sua mente, com os tropeços que o adversário vai colocar na sua frente, e que ele sempre vai estar de olho para uma portinha, uma brechinha, uma lacuna. Então, independente do tanto que você já fez, do tanto que você já construiu, do tanto que Deus já te transformou, mas ainda continue tapando as brechas, porque sempre vai faltar uma brechinha, e o adversário não dá folga. O adversário, ele está de olho numa pequenininha. Então vigia em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus me fortaleça, que o Senhor Jesus te fortaleça, que o Senhor Jesus me capacite, que o Senhor Jesus te capacite, para que toda boa obra que Ele colocou nas suas mãos seja concluída, independente de quantas investidas o adversário vai colocar na sua vida, independente de quantas investidas o adversário colocar diante de você, mas que nesta noite você se levante como um soldado, como aqueles homens valentes que estavam ali com Neemias, com, aleluia, as suas armas numa mão, e com a outra estavam fazendo uma grande obra. Então quer dizer, enquanto você caminha, você vigia. Enquanto você caminha, você fala: Senhor, vem comigo. Enquanto você caminha, você fala: Senhor Jesus, me ajuda. Senhor Jesus, em todo tempo é caminhando e para o Senhor Jesus, caminhando, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, aleluia. O Senhor Jesus, aleluia, quer entregar, aleluia, a chave das portas para você. O Senhor Jesus quer te, aleluia, fortalecer para edificar a sua casa, te fortalecer para edificar a sua família, te fortalecer para edificar as portas que estão abertas, que ainda precisam ser construídas. Mas enquanto você caminha com as suas pernas, com a outra mão você segura as suas armas e não baixa as suas armas.
Santo. Vem. 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 Não tem nada a ver. Vem, isso não tem problema. Fica perdendo tempo aí, olha. Isso não tem problema não. Vem. Fica aí. Fica se distraindo aí. Não tem nada a ver não. É isso que o adversário está chamando você para fazer. Mas nesta noite, o Espírito Santo de Deus te diz: aleluia, você está fazendo uma grande obra. Tenha vigilância, tenha prudência, tenha sabedoria. Não baixe as armas, porque grande vai ser a obra que o Senhor Jesus vai fazer na sua vida. Em nome de Jesus, se fortaleça na presença do Senhor. Em nome de Jesus, não perca o foco. Não fique nas distrações, porque o adversário da sua alma, mesmo que ele está vendo que você já concluiu boa parte daquilo que o Senhor te ordenou a fazer, você já concluiu boa parte da sua caminhada, os muros já estão levantados, mas ele continua te chamando para as distrações, mas ele continua te chamando: vem, vem, vem. E quando você vai se levantar e vai falar: eu não vou, porque eu estou fazendo uma grande obra, eu não vou parar, porque eu estou fazendo uma grande obra. Eu não vou parar, eu não vou parar, eu não vou desanimar. Aleluia, aleluia. Qual foi o primeiro passo de Neemias? Quando ele teve uma má notícia, quando ele soube que o povo estava em ruína, talvez tenha sido a pior notícia que ele teve na sua vida. E o que Neemias fez, igreja? Jejuou e orou. Esse é o primeiro conselho que o Senhor Jesus te dá nesta noite. Que no ano de 2026, quando vier o desânimo, quando você tiver notícias que possam te deixar destruídos no chão, lembra-te, jejua e ora. A segunda coisa que Neemias fez foi falar com o rei, que era o único que poderia oferecer a matéria que ele precisava.
Então você já tem conselhos nesta noite. Na adversidade, jejua e ora. Na adversidade, vai falar do teu problema para aquele que tenha para te oferecer, aleluia, a solução para o teu problema, aleluia. O terceiro conselho que o Senhor te dá nesta noite, aleluia, quando vier os levantes do inimigo, aleluia, o que você vai fazer? Se firmar com as suas armas. E só quem te capacita com essas armas é o Senhor Jesus, que fortalece você na caminhada. Aleluia. O quarto conselho que o Senhor Jesus te dá nesta noite: quando vier o desânimo, a fadiga, no meio da caminhada o desânimo vem, no meio da caminhada a fadiga vem, no meio da caminhada o cansaço vem. Mas em nome de Jesus, persevere, porque maior é aquele que te deu a obra e te fortalece para concluir. Aleluia! E o quinto conselho que o Senhor te dá nesta noite, aleluia, mesmo quando você vê que você já conseguiu vencer por tantos obstáculos, você já conseguiu vencer tantas barreiras, você já está na metade da caminhada, quase no final, aleluia. Mas o adversário da sua alma, ele ainda assim vai continuar te chamando para as distrações, e você vai responder o que para ele? Eu não saio